Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço virtual do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói. Hoje, para a palestra Kardec e o Racismo. E quem irá nos conduzir nessa tarefa é o nosso companheiro Vinícius Góes, do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, em Serra, na Bahia. Para contribuir na construção da ambiência que antecede a esta palestra, nós iremos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e está no capítulo 163, Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui, só por si, valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Vamos nos preparar para a nossa prece de abertura, buscando o nosso encontro com o nosso Deus de amor, este Pai de bondade que nos permite mais um dia de vida nesta atual reencarnação. Mas agradecemos também pela nova ocasião que temos do aprendizado do Evangelho e da doutrina espírita. Agradecemos também ao Divino Mestre Nazareno, nosso irmão e amigo de todas as horas, que recebe a todos que estão cansados e aflitos. Nós rogamos a espiritualidade que envolva o nosso irmão Vinícius nesta palestra de hoje e que ele possa bem expor o produto dos seus estudos e que estejamos atentos a todas as lições recebidas. Nós agradecemos a Deus e pedimos que neste momento esta oração seja um bálsamo, um refrigério para as nossas almas. Neste instante em que todos passamos
por difíceis provações. Mas nós também elevamos a Deus o nosso pedido que nos dê força e coragem e entendimento para compreendermos os seus desígnios e o seu amor neste instante em que todos temos a oportunidade do abençoado aprendizado. Que assim seja. Muito boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, olá a todos, de modo geral. Eu sou Vinícius Góes, né? Sou frequentador da doutrina espírita junto ao Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, aqui no município de Serrinha, interior da Bahia, aproximadamente 175 quilômetros, 180 quilômetros de Salvador. E, desde já, agradeço muito poder estar com vocês hoje, aceitar o convite de Marta e a intermediação aí de Fernando, para que a gente possa estar junto hoje, conversando um pouco sobre uma temática importante para a sociedade, em modo geral, e para a doutrina espírita. Então, um abraço a todos os amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói, e que estejamos em paz, como de costume. Pois bem, para início de conversa, o tema que nos foi colocado para pensar hoje é uma questão, né? É uma pergunta. Então, o tema é Kardec era racista? Interrogação. Então, veja que é um tema que desperta certas emoções, é um tema, assim como outros, sensível, e é sensível justamente por ser um tema que está muito em voga na sociedade atual, justamente devido à ocorrência de fatos aí no nosso dia a dia, fatos que mostram, de alguma maneira, certas imperfeições da humanidade, de modo geral, e no sentido individual também dos espíritos que estão encarnados na Terra, enquanto prova e expiações nesse momento. Então, vamos conversar sobre esse tema. Kardec era racista. Era racista, interrogação. Já aproveito para falar que não vou esgotar o tema aqui nesse momento, mas apenas iniciar o diálogo. Para início de conversa, me parece importante a gente contextualizar essa pergunta no espaço-tempo. Primeiro, entender o que é que a gente concebe como racismo hoje, né, no nosso momento, e o que era considerado, ou o que era entendido como questão racial, como racismo, no período que Kardec esteve encarnado na Terra. E eu gostaria de fazer essa observação inicial justamente porque tem aquela ideia do anacronismo, que é uma terminologia muito comum aí aos historiadores, que eles gostam de usar, e tem até preocupação, e no meio artístico também aparece. O anacronismo seria a ideia de algo que está fora do seu tempo. Então, sejam objetos, sejam ideias, sejam valores que estão fora do seu tempo. Então, para a gente ilustrar, se a gente tiver uma novela de época, por exemplo, e as pessoas estiverem conversando lá sobre redes sociais, sobre Twitter, Facebook, então seria um anacronismo. Isso é usado na arte até como forma de humor. Então, se a gente lembrar dos desenhos lá, os Flintstones, que eles são na Idade da Pedra, mas aparecem vários objetos lá da nossa civilização atual. Então, perceba que na arte, isso como recurso humorístico é tranquilo. No campo do estudo, da pesquisa, no campo científico, filosófico, isso pode gerar algumas complicações, segundo os historiadores, que é a ideia de a gente querer analisar eventos do passado imbuído dos valores de agora. Então, nós temos nossos valores éticos, morais, filosóficos, aqui do século XXI, e a gente volta ao passado para analisar esses valores, só que a gente se depara com contradições e aí quer analisá-los, fazer julgamento a partir da nossa visão contemporânea. Isso pode gerar problemática e defeito nas nossas análises. Então, é comum, por exemplo, quando se estuda a democracia na antiguidade grega, em Atenas, por exemplo, e aí a gente está falando de democracia e muitas vezes a gente pode se deparar e até ter algum tipo de indignação ou insatisfação ou estranheza, porque na democracia lá só tinha direito de participação,
política factual mesmo, eram os homens cidadãos gregos adultos da cidade. Então, estrangeiros e mulheres não eram considerados cidadãos e não poderiam participar ativamente da democracia. Então, para a nossa noção de democracia hoje, de igualdade, isso é estranho. Mas a gente tem que ver que era o contexto da época e aí fazer nossas análises. Obviamente que a gente não vai ter como eliminar o anacronismo 100%, não tem como a gente se transportar para outra época e analisar com a cabeça de quem estava encarnado lá. Posso até ser que a gente tivesse encarnado naquele tempo também, né? Vai saber, mas é interessante que a gente tenha em mente esse cuidado para evitar complicações e exageros na nossa tentativa de compreensão de ocorrências passadas. Feito esse alerta, me parece interessante a gente contextualizar, né, o racismo como é hoje e daí a gente entrar na ideia de Kardec. Hoje a gente tem uma noção muito clara do racismo como uma crença, né, ou uma ideia de que há raças diferentes dentro da humanidade e umas raças são superiores à outra. E aí, essa crença pode gerar ações, pode gerar tanto pensamentos, sentimentos como preconceito e pode gerar ações diretas como a discriminação. Então, muitas vezes, hoje, na atualidade, isso é muito comum em relação aos negros, mas também a ciganos, a judeus, a indígenas e a outros grupos de maneira geral. Então, o racismo seria essa crença, essa ideia que existem raças humanas diferentes e que há uma hierarquia entre essas raças, onde umas seriam superiores, outras inferiores, e essa superioridade justifica o menosprezo dos que seriam inferiores, e colocar eles em condições de subalternidade, em condições subalternas. Então, essa é a noção que a gente usa hoje, e essa noção atual, veja que a gente, inclusive, tem, dentro do ordenamento jurídico dos países, de modo geral, no Brasil especificamente, tentativas de punição desse tipo de ação, percebendo que essa é uma ação equivocada, é uma ação incondizente com os valores morais, com os valores éticos e com os valores até políticos, sociais, democráticos do nosso tempo. Então, você tem o crime de racismo, que, a grosso modo, a gente poderia resumir como uma possibilidade, isso fazendo um resumo aqui bem simples, como, por exemplo, impedir que determinada pessoa entre num ambiente, num shopping, numa loja, ou que frequente uma escola, ou que tenha acesso a determinado serviço em função da cor da pele dela, da origem geográfica, da religião, ou do sexo. Então, basicamente, fazer ações discriminatórias nesse sentido de inibir, de impedir que a pessoa tenha acesso a determinados ambientes com base nos critérios raciais, está enquadrado como um crime de racismo, que inclusive é um crime inafiançável, imprescritível. Uma outra possibilidade no ordenamento jurídico é a ideia da injúria racial, que seria uma calúnia, uma ofensa, mas uma ofensa que tem um caráter relativo à cor. Então, ofender a pessoa levando em conta uma característica de cor de pele dessa pessoa ou do grupo étnico-cultural da qual ela faz parte. Então, veja que a sociedade hoje já se movimenta em que pese a ocorrência desse tipo continue acontecendo, a sociedade já se movimenta e entende que isso são atitudes equivocadas, não condizentes com a vida em sociedade, com a percepção que nós somos todos seres humanos iguais. Então, hoje isso já é considerado um equívoco, mas isso tem origens. Então, quando é que surge essa questão do racismo, a ideia de racismo? Nem sempre na humanidade existiu claramente essa ideia de raça, como um conceito no sentido que a gente tem de hoje. Então, se a gente lembrar aí, a gente vai perceber que, basicamente, essa ideia de raça similar ao que a gente conhece hoje, surge com a modernidade, praticamente a partir do século XVI aí. Obviamente que na antiguidade havia preconceito, havia discriminação, mas não no sentido racial que a gente entende hoje. Então, quando, por exemplo, os hebreus são dominados lá pelos egípcios, são de alguma maneira colocando a condição de serviçal, escravizada, há uma discriminação ali, mas não no sentido racial que a gente entende hoje. Então, quando na época de Jesus, por exemplo, os samaritanos eram considerados um grupo que
à parte, que poderia ser menosprezado, até por isso Jesus usa eles como exemplo na parábola, né? Esse seria um dos motivos. Então, os samaritanos eram muitas vezes menosprezados naquele período, os próprios judeus dominados pelos romanos. Então, há esses conflitos, mas aquilo tinha origem de religiosas, crenças, de tribos, de comunidades, não tinha um sentido racial que a gente tem hoje. Então, esse sentido racial moderno começa justamente via o avanço técnico, científico, vamos chamar assim, e até intelectual, em alguma medida, tecnológico, ali principalmente no que a gente conhece como Europa Ocidental. A partir da modernidade no século XVI, os europeus se lançam nas grandes navegações e começam a descobrir outros tipos de ser humano, variações diferentes. Então, até então, o que o europeu conhecia era o ser humano ali daquela Europa Ocidental, daquelas regiões ali, França, Alemanha, Inglaterra, e por aí vai, e ele entendia que aquilo ali era o padrão de humanidade. Aquilo para ele era humanidade. A pessoa branca, com aqueles costumes de vestimenta, com aquelas variações de língua ali. Quando ele entra em contato com outros povos, notadamente os africanos, em alguma medida os asiáticos e posteriormente os americanos, ele vê que há uma variedade maior de ser humano. E aí vem algumas primeiras indagações, quer dizer, esses povos são de fato humanos? Perdão, esses povos são de fato humanos ou seria outra coisa? E aí eles tentam achar elementos para caracterizar aqueles povos. E aí, nesse processo aí, com o avanço, inclusive, do pensamento civilizatório europeu, a gente tem, por volta do século XVII, e aí já chegando no século XVIII, a ideia do iluminismo, que seria o império da razão. Então, uma corrente filosófica que colocava a razão como a que devia ter a primazia na análise do mundo. Então, além do pensar, logo existe lá Descartes, os filósofos iluministas vão trazer agora a ideia que o homem precisa ser conhecido, destrinchado, aqui assim como a natureza. Então, o pensamento religioso, que era o dominante até então, não deveria mais explicar as coisas, relacionando elas com questões de fé, do sobrenatural ou da divindade, e a ciência recém-nascida ali, que está nascendo, está engateando naquele momento, a ciência moderna, deveria ser usada via razão para aprender as coisas. Isso vale para a natureza, de modo geral, então a zoologia, para analisar os animais, a botânica, para analisar as plantas, mas acaba tendo um respingo na ideia de humano também. Então, o ser humano também vai ser analisado. O homem, como eles chamavam à época, também vai ser analisado, destrinchado. E aí você toma emprestado da zoologia, que classificava os animais em raças, da botânica, que classificava as plantas lá, você toma emprestado essas classificações e tenta fazer esse processo também com os seres humanos. Então, classificar e comparar os seres humanos. Até aí, nenhum problema. Só que tal comparação acaba ganhando um caráter de comparação que vai resultar numa escala de valores hierárquicos. Então, você vai surgir várias correntes científicas lá. A gente tem, por exemplo, Linneu, né, que é um cientista famoso daquele período, e ele uma das análises que ele vai dizer do ser humano, ele vai propor um destrinchamento do ser humano entre a homos americanos, homos africanos, homos asiáticos e homos europeus. Então, o europeu estaria no topo da pirâmide, seria o mais avançado, o branco, o caucasiano, o asiático um pouco mais atrasado. Depois você tem o americano e na base, né, o último da pirâmide, que seria o povo mais atrasado, a raça mais atrasada, vamos chamar assim, seriam os africanos ou os negros de modo geral. Então perceba que você faz uma classificação levando em conta as diferenças fenótipas, físicas, então as diferenças aparentes, que seria a cor da pele, a coloração da pele, seria os traços dos lábios, do nariz, da cabeça, e também uma comparação com base em características culturais, porque você traz o conhecimento europeu, o que é chamado de civilização europeia, como se fosse o padrão de cultura. Então, a cultura vinda daqueles povos não europeus, não brancos, seria inferior. Então, a cultura africana acabaria sendo inferior, a cultura dos povos originários da América, da Oceania e da Ásia. Então, veja que traz um elemento de classificação aí que causa estragos, que a gente colhe até hoje, porque esse tipo de classificação
do ser humano em raças diferenciadas, em que umas seriam superiores à outra, acaba justificando, de alguma maneira, o processo de colonialismo, de neocolonialismo, de imperialismo, ou seja, o avanço dos povos europeus em outros continentes, a dominação dos povos originários desse continente, a exploração material e também com consequências morais, como a ampliação e intensificação de um processo de escravização, de escravidão, que já existia em outros tempos, mas foi intensificado nesse processo, principalmente pelas potências, os países que eram potências na Europa Ocidental. Então, nasce aí uma ideia de um racismo científico que poderia justificar, veja, se eles pensando, né, que eu estou fazendo uma ilustração, se nós, europeus, somos os brancos, os civilizados, os esclarecidos, os superiores, e os outros são inferiores, nós temos todo o argumento para chegar até eles, explorar esses povos, dominá-los, submetê-los a ser nossos serviçais, a escravidão e coisas do gênero. Obviamente que hoje a gente reconhece isso como equívoco, mas, na época, isso era claramente presente no que a gente poderia chamar de espírito do tempo. Então, no imaginário coletivo da sociedade ali, isso era sociedade europeia, é bom que se diga, isso era considerado natural, normal e tranquilo. Então, veja que tem toda uma complicação nesse processo. Por que eu trago isso? Para a gente perceber em que meio Kardec vai inserir. Nesse mesmo sentido aí, nesse mesmo contexto, a ciência está trabalhando com um conhecimento que é verificável, testado, que vai ser testado empiricamente, e cria um conhecimento que é provisório. Então, a ciência, ao contrário da religião da época, não deveria ter dogma, verdades absolutas que não podem ser questionadas. Então, você vai fazer as descobertas, as análises, e aí, com o tempo, se elas se provarem equivocadas, você vai lá e corrige, e faz novas verdades temporárias. E assim, o conhecimento científico vai progredindo com o avanço da sociedade. Só que tem algumas complicações, porque até a ciência oficial, materialista, reconhecer que aquela noção de classificação dos seres humanos em grupos raciais diferentes era equivocada, e estragos já foram feitos na nossa história humana enquanto sociedade. Então, o ápice desses estragos é o processo do nazismo já no século XX, no continente europeu, e toda a tragédia que a gente vê, humanitária que a gente vê nisso, as questões das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, de segregação racial, e o próprio apartheid, que é mais próximo aqui. No nosso caso, mais próximo da gente temporalmente, na África do Sul. No nosso caso, Brasil, isso tem impacto direto no processo de escravidão. Então, a gente surge como colônia de Portugal como nação, a gente vai lembrar lá, a gente passa 3 séculos e meio com a escravidão sendo algo oficial, algo aceitável na sociedade, você ser dono de uma outra pessoa, porque ela seria, em tese, inferior, porque tem uma cor da pele diferente, tem língua, cultura e traços diferentes, estariam fora do padrão oficial. Então, veja que isso gera todo um problema. Hoje, com o avanço científico, da biologia, da genética, da própria ciências humanas, a gente sabe que não existe o conceito de raça. O conceito de raça não é um conceito científico atualmente. Já foi no passado, na época que eu citei agora há pouco, no racismo científico. Então, hoje, do ponto de vista biológico e genético, não existe raça negra, não existe raça branca, não existe raça amarela, indígena, só existe espécie humana. Então, as diferenças genéticas entre um negro, um branco, um índio, elas não são diferenças que podem ser levadas em conta para você classificar grupos humanos distintos em raças biologicamente falando. Então, a ciência já corrigiu esse equívoco, jogou ele por terra e não usa mais esse conceito biológico de raça. Claro que aí é um passo, mas tem outras questões a serem levadas em conta, que é, no imaginário da população, isso está presente. Então, a gente, enquanto coletividade humana, ainda traz isso enraizado no nosso imaginário. Sendo isso, tendo sido passado nos processos educacionais, nos processos cotidianos da cultura, nos processos políticos, econômicos de modo geral, e também a gente, enquanto espírita, sabe que nos processos de reencarnação. Então, quem tinha esse pensamento racial na época, desencarnou, reencarnou de novo, se não tiver feito um grande avanço no período de erraticidade no mundo espiritual, pode encarnar e continuar com esse tipo de pensamento no período atual. Então,
para a gente desenraizar esse equívoco do senso comum, vamos dizer assim, do imaginário popular, vai ser mais difícil, vai levar um tempo. E aí a gente vai precisar de várias estratégias nesse sentido, para excluir a raça do senso comum, já que a ciência biológica já excluiu. Claro que a gente pode se perguntar, e por que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai lá na nossa casa, bate na porta no censo e pergunta qual sua cor, raça, se é branco, se é preto, se é pardo, se é indígena, se é amarelo, que seria o asiático, porque, ainda que biologicamente falando, não exista mais a raça nas ciências naturais hoje, não existe a diferenciação de raça entre os humanos, mas, do ponto de vista do imaginário popular, existe, então, isso é pesquisado. Isso é pesquisado nos estudos populacionais, sociológicos e antropológicos. Alguns até defendem que se deixe de usar essas terminologias, mas é uma discussão que está aí nesse momento. Certo? Então, lembrando, cientificamente não existe conceito de raça hoje. Então, eu faço todo esse apanhado, esse contexto, para a gente tentar agora entrar em como Kardec está envolvido nesse processo lá na época da codificação espírita. Então, vamos lembrar, Kardec nasce em 1804, na França, que era o centro do mundo da época, inclusive com grande influência no processo do iluminismo, da ideia de razão, do positivismo e coisa e tal. E aí ele nasce em Lyon. Então, Kardec tem um estudo que a gente vai lembrar lá em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi. Então, é um tipo de estudo diferenciado, universalista, humanitário, que vai despertar em Kardec o gosto pela filosofia, pelas ciências e pelo conhecimento de modo geral, se torna um educador, um pedagogo, e é um acadêmico renomado na França lá, enquanto adulto. Tanto que ele escrevia livros para a reforma da gramática francesa e por aí vai. E aí, lá por volta da meia-idade, Kardec entra em contato com os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos mediúnicos, ainda como cético, vai estudá-los, vai investigá-los, e a partir desses estudos, chega à condição de codificar uma doutrina, que não é dele, Kardec. É uma doutrina dos espíritos. Eles mesmos, os espíritos superiores ali, estão ali passando aquele ensinamento. Kardec, através de diferentes médios, e Kardec aparece como organizador, o codificador. Vale lembrar que Kardec não nasce Kardec, nasce Hippolyte Léon Denis Rivaio. Então, como ele já tinha um certo conhecimento, reconhecimento acadêmico na época, enquanto adulto, ele prefere usar um pseudônimo nas obras da codificação. Por quê? As obras não eram dele, eram dos espíritos, doutrina dos espíritos, espiritismo, neologismo, que ele cria para definir a nova doutrina. Desse modo, ele quer que as pessoas leiam e aprovem a doutrina dos espíritos pelo seu conteúdo, ou desaprovem pelo seu conteúdo, e não porque é um acadêmico importante da França que está assinando, que era o Hippolyte Léon Denis Rivaio. Então, daí ele adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Dentro desse contexto, Kardec, para fazer essa codificação desses ensinos dos espíritos superiores, ele usa basicamente dois critérios, que é importante a gente atentar aqui, que é o critério da universalidade do ensino dos espíritos, né? Vários espíritos dando comunicações semelhantes por médios diferentes, então aquela informação pode ser levada em conta, não é uma opinião pessoal de um único espírito, e um outro critério, o crivo da razão, o crivo do bom senso. Por quê? Se vários espíritos zombeteiros resolvem usar médios pouco vigilantes para dar a mesma comunicação, sei lá, dizer que o céu é feito de algodão doce, ia passar pela universalidade dos ensinos dos espíritos. Vários espíritos estão dando essa mesma comunicação para vários médios, mas isso passa pelo crivo do bom senso e da razão? Não. Parece uma fantasia, uma historinha da carochinha. Então, perceba que é importante combinar esses dois critérios para fazer o processo de codificação lá que Kardec usa. E aqui eu chamo a atenção disso para a gente entender que, se por um acaso os espíritos superiores quisessem dar um conhecimento muito avançado para a época de Kardec, por exemplo, eles podiam dar aquele ensinamento, Kardec ia passar pelo filtro da universalidade dos ensinos dos espíritos, beleza, ia passar pelo filtro da razão e olhar, não, isso aqui não condiz com a realidade, com a ciência do meu tempo. Então, deve ser uma zombaria, um espírito mistificador, alguma coisa do tipo. Então, perceba que os espíritos superiores, de alguma maneira, teriam que tentar avançar o conhecimento que estava sendo passado, mas avançar dentro de um círculo ali que poderia ser alcançado pela razão da comunidade da época, incluindo nessa comunidade o próprio Kardec. Isso é importante para a gente atentar quando
ver os textos que normalmente são considerados problemáticos sobre a questão racial via Kardec, certo? Dito isso, né, o Espiritismo tem essa ideia de filosofia espiritualista, o próprio Kardec lá coloca como uma ciência de observação que estuda a origem, destino e natureza dos espíritos e sua relação com o mundo corpóreo, no que é o Espiritismo ele traz essa definição. Então, ele vai estudar esses temas e temas correlatos, que de alguma maneira fazem correlação com essa questão, temas importantes para a sociedade. Dado esse contexto inicial, que a maioria de vocês já conhece, vale a gente entrar agora nos textos que teriam cunho racial na obra de Kardec. E aí, esses textos me parece que são equivocados. De fato, mostram um equívoco, tentando evitar um anacronismo de olhar aqueles textos com os valores atuais. Mas, se a gente for comparar esses textos que a gente considera de cunho racial problemáticos com a ciência oficial materialista atual, com os nossos valores éticos morais atual, que a gente avançou enquanto sociedade, a lei do progresso é para isso, e com o próprio ensinamento dos espíritos, em várias questões do livro dos espíritos, a gente vai ver que há uma contradição entre os textos de cunho racial colocados por Kardec e o próprio ensinamento dos espíritos em várias questões do livro dos espíritos. Há uma contradição. Diante dessa contradição, cabe a gente identificar e ver onde é que está o equívoco. Será que não é equívoco fruto de próprios preconceitos da época trazidos pelo próprio Kardec? Isso não diminuiria em nada a importância de Kardec enquanto codificador, enquanto nos trazer essa doutrina consoladora, mas nos faz vê-lo como um ser humano, um espírito também em evolução, que já tinha um certo grau de avanço intelecto, em certo sentido também moral, mas que não era um espírito puro, e, obviamente, não era uma divindade, né? Como a gente bem sabe, Deus só existe um. Então, veja que é interessante que a gente tenha isso em mente, separar. Uma coisa é a doutrina dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos superiores, passados pelo crivo da razão. Outra coisa é Kardec e outra coisa é o movimento espírita, seja eu participando do grupo espírita que eu participo, seja você do Francisco de Assis, seja a Federação Espírita, de modo geral. São coisas distintas. A gente tem que olhar sempre com mais atenção para o ensinamento dos espíritos nesse contexto. E aí, naquele contexto, Kardec usa muito na obra espírita a distinção entre civilizados e selvagens. Civilizados, os europeus, selvagens, os que seriam os membros das tribos incultas da África subsaariana ou da África Negra, abaixo, situada após o deserto, a sul do deserto do Saara, e da América, seriam membros de pessoas de tribos incultas. Obviamente que ele está usando o padrão de cultura e o avanço tecnológico europeu, que a gente sabe que, se a gente for comparar, há um certo avanço tecnológico e intelectual do povo europeu, mas que não é perfeito. O próprio Kardec chama atenção a dizer que aquilo é uma civilização imperfeita, capenga, de uma perna só. Porque para andar de mão dada, a civilização tinha que levar a virtude e o intelecto. E a civilização europeia, naquele momento, o próprio Kardec considerava que levava muito mais o intelecto e a virtude, muitas vezes ficava num verniz de hipocrisia. Então, essa distinção em civilização do selvagem, que é compreensível para o contexto, e a gente pode até destacar que, obviamente que hoje é problemático a gente pegar toda uma gama de saber, de conhecimento, de conteúdos dos povos africanos da época, dos povos americanos, cultura diferente dos asiáticos, e dizer que eles seriam totalmente inferiores aos conhecimentos dos povos europeus da época. Então, isso é perigoso, é generalizante e muitas vezes é equivocado. Então, só para cada grupo, em locais distintos da Terra, avançou em certos sentidos. Talvez o avanço da população encarnada no continente europeu, ali, daqueles espíritos ali, tenha sido no campo tecnológico maior, com revolução industrial, coisa e tal, mas há outros exemplos de avanço em outros locais do mundo. Por exemplo, hoje nós utilizamos largamente para fazer cálculo os algarismos indo-arábicos, não utilizamos algarismos romanos, fruto da Europa. Então, o próprio povo europeu percebeu que para fazer cálculo com o algarismo romano era muito trabalhoso e importou um elemento cultural desenvolvido pelos o povo indiano e árabe, e trazido para a Europa por ele. Então, veja que é uma contribuição não europeia para o componente do que era a civilização europeia do que a gente usa largamente hoje. Então, que a gente evite esse tipo de generalização
para tentar comparar culturas diferenciadas. Diante desse contexto, eu vou tentar trazer para vocês, brevemente, alguns trechos e tentar que a gente faça a análise desses trechos em conjunto. Obviamente que isso precisa ser feito de modo mais minucioso, cada um no seu estudo individual e até em coletivo, nas casas espíritas, com certeza será mais frutífero. Eu só vou apontar caminhos aqui. Então, texto que normalmente é considerado como um desses de cunho racial, aparece na Revista Espírita, de 1862, abril de 1862, e é intitulado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. Esse texto, aqui, é bom a gente salientar o que seria essa frenologia que Kardec está falando. Primeiro, ele começa o texto com uma pergunta. Ele vai começar dizendo: a raça negra é perfectível? Segundo alguns, essa questão está resolvida negativamente. Ou seja, segundo alguns nos ambientes intelectuais que ele está inserido, a raça negra não seria perfectível, não poderia evoluir, progredir. E ele diz, não, mas nós vamos analisar essa questão. E aí ele vai analisar. E aí Kardec diz nesse artigo que ele está analisando levando em conta os dados das ciências atuais, ou seja, da ciência moderna daquele tempo. E a gente sabe que a ciência, como eu falei no início, o conhecimento dela é progressivo. Então, não necessariamente esses dados que ele está levando em conta das ciências atuais são corretos. Boa parte desses dados já foram corrigidos na atualidade. Então, perceba que ele pode, inclusive, incorrer em erro por usar dados incorretos também, o que não isenta ele da escrita, mas é interessante que a gente faça esse tipo de contextualização. Então, quais os dados da ciência que Kardec usa? Os dados das viagens expedicionárias. Então, os europeus viajavam para a América, para a África, e aí voltavam com descrições de como era a cultura, como era a língua, como eram os costumes do povo, e muitas vezes essa descrição era dizendo o quê? Eles andam com pouca roupa, eles não gostam de trabalhar, eles têm isso diferente do nosso. Então, era sempre dizendo que o costume desses povos, sempre é exagero, mas na maioria esmagadora das vezes, dizendo que o costume dos povos não europeus era inferior aos europeus. Então, é nesses dados de científico que Kardec está se baseando na época. Hoje, a gente reconhece esses dados como equivocados, mas na época eram aceitos como científicos. E um outro tipo de dado científico que Kardec usa é o da frenologia. Inclusive, ele dá esse título ao artigo, frenologia. A frenologia foi uma ciência, né? Uma doutrina, uma ciência. Hoje ela é considerada pseudociência, ou seja, seria um falso conhecimento, um conhecimento falso. Ela não é ciência hoje em dia, mas à época ela era considerada em alta conta em vários círculos intelectuais da Europa. Então era considerada como um saber correto, muitas vezes, como um saber de caráter científico. E a frenologia, basicamente, se propunha a fazer o estudo da mente, fazendo a tradução grosseira. Então, o grande expoente da frenologia foi um médico austro-alemão, vamos chamar assim, que foi Franz Joseph Gall, e aí, mais ou menos, em 1796, ele publica sua obra mais famosa, e o que é que ele estudava e defendia nessa frenologia? Para Gall e para a frenologia, ele defendia que cada função intelectual, moral, psíquica, cada função que a gente tem, ela tem uma parte que a comanda no nosso cérebro. Então, no cérebro, cada parte do cérebro é responsável por comandar uma função. Se a gente for olhar, inclusive, Gall é considerado um pioneiro. Ele teria sido um pioneiro. Hoje a neuropsicologia, a neurologia, a neurociência estuda as funções de regiões diferentes do cérebro. Então, nesse ponto, ele até, vamos chamar aqui entre aspas, acerta, né? Ele é um pioneiro nesse sentido. Só que ele tira várias conclusões que hoje são notadamente equivocadas. Por quê? Segundo ele, a mente, assim como o fígado espelha a bile, a mente expeliria o pensamento. Então, veja que é um pensamento notadamente materialista, uma ideia materialista. A mente expeliria o pensamento. E aí, cada parte do cérebro era responsável por uma função intelectiva ou emocional. Então, por exemplo, uma região do cérebro era responsável
pela capacidade poética, outra pela harmonia musical, outra pela identificação das cores, outra pela coragem, outra pela brutalidade, outra pela ferocidade, outra pelo senso de destruição, pela sensualidade. Então, cada parte do cérebro comandaria uma função dessa, seja intelectiva ou moral. E essas partes do cérebro, se elas fossem mais avantajadas, então, vamos supor que eu tenho uma capacidade poética. Isso quer dizer que minha parte do cérebro que comanda a poesia se desenvolveu, é mais avantajada. Mas eu não tenho coragem nenhuma. Isso quer dizer que a parte que comandaria a coragem é pouco avantajada, é frágil. Então, perceba que ele faz esse tipo de associação, que, obviamente, hoje não é levado em conta, nesse sentido que ele coloca. E ele vai além, diz que o crânio, que protege o cérebro, ele também tem marcas que correspondem a essas funções. Então, dando o exemplo que eu coloquei, eu tendo uma capacidade poética, é porque determinada função, a parte do meu cérebro responsável pela função poética é avantajada, e se eu olhar no crânio próximo àquela função, eu vou ver uma protuberância, uma forma que indica aquele avantajamento. Então, pelo estudo do crânio, você vai ver como está a parte do cérebro das pessoas, identificar quais virtudes, quais qualidades intelectivas ela tem ou não, e quais elas não têm. Isso gera muito problema, porque essa frenologia vai ser usada para estudar os povos não europeus, e os europeus, de modo geral, os não europeus. E aí, a partir desses estudos dos crânios de povos africanos, vão se dizer que, nos povos africanos, por exemplo, o que é desenvolvida é a parte responsável pela brutalidade, pela sensualidade, pela eroticidade. Já a parte intelectiva não é desenvolvida nos crânios desses povos. Logo, eles são ignorantes. Então, faz esse tipo de associação equivocada, e isso gera vários problemas. Mas, na época, isso era levado em conta seriamente. Então, muita gente ia se consultar nesse consultório de frenologia, ia procurar saber, fazer um mapa frenológico para ver quais seriam sua virtude, mostrar por aí. Tem gente que usava isso para contratar as pessoas e por aí vai. Então, isso era comum nos círculos intelectuais europeus, do período que Kardec está encarnado ali, principalmente do final do século XVIII e início do século XIX ali. Então, nesse contexto, Kardec usa os dados dessas ciências e vai também analisar. Ao analisar a frenologia, ele diz que ela não resolve todos os problemas, porque a frenologia diz, a pessoa tem uma parte do cérebro avantajada na capacidade poética, por isso ela é um poeta. Mas de onde surgiu isso? Aí Kardec vai dizer que não explica de onde veio, por que nele, por que não no irmão que está do lado. E aí ele vai dizer que só a reencarnação, só os conhecimentos adquiridos em outra vida vai explicar isso. Então ele vai tentar usar o conhecimento espírita para complementar o conhecimento frenológico. O grande problema é que no decorrer dessa afirmativa, tentando dizer se a raça negra seria perfectível, Kardec, com base na frenologia e nos dados das viagens expedicionárias dos europeus da época, ele chega à conclusão que essa escala seria verdadeira. Então, o europeu, o branco caucasiano, de fato, seria mais evoluído em comparação com os negros. Então, ele diz que a raça negra é, corporalmente falando, inferior. Então, os corpos dos brancos seriam corpos superiores, os corpos dos negros inferiores. Os espíritos que encarnam em corpos negros seriam espíritos inferiores, atrasados, no sentido de atrasados intelectual e moralmente. E, por isso, o negro seria inculto, bruto, e o europeu seria civilizado, esclarecido. Ele faz esse tipo de afirmação. Quais consequências isso tem no pensamento de Kardec, nesse artigo da Revista Espírita? No pensamento da época, ao fazer esse tipo de afirmação, as pessoas diziam, então, por isso o europeu pode escravizar o negro. No pensamento de Kardec, não, porque ele traz a ideia do ensino universalista de Pestalozzi, a moral que ele está aprendendo com os espíritos, por aí vai. Então ele diz, os espíritos do negro são inferiores, mas isso não será para sempre. Então, difere do racismo, no sentido, inclusive, que a gente tem hoje, porque ele diz, isso não será para sempre. Esses espíritos progredirão através das várias reencarnações e um dia deixarão de reencarnar em corpos inferiores e reencarnarão em corpos melhores, que seriam corpos brancos. É um equívoco, essa fala do Kardec? Me parece claro que é um equívoco, mas a gente deve contextualizá-lo e perceber o que ele está lidando e tentando lidar com os dados científicos da época. Esse artigo,
né? O próprio Kardec usa esse artigo depois, posterior, em um trecho da Gênese. Então, no capítulo 11 da Gênesis, item 17 ao 32, quando ele fala da encarnação dos espíritos, ele também fala dessa suposta superioridade dos espíritos que estão encarnados em corpos brancos, em comparação aos espíritos que estão encarnados em corpos pretos. Nesse próprio artigo da Revista Espírita, Kardec chega a dizer, por exemplo, que há uma escala, e, por exemplo, os zelandeses, povos da Oceania, eles são inferiores agora, mas um dia eles vão reencarnar em corpos melhores, que seriam dos brancos europeus. Mas se eles quisessem dar um salto na evolução, eles poderiam encarnar nos brancos europeus, mas ainda, enquanto espírito atrasado, cometer muitos crimes. E aí eles supõem que Dumollard, que era um serial killer contemporâneo, que sequestrava empregadas lá e a matava, foi famoso esse caso na França, ele poderia ter sido um desses espíritos que habitava povos, grupos ou africanos da Oceania um pouco inferiores e que não tinham evoluído completamente, encarnaram entre os europeus e aí cometiam esse tipo de crime. Obviamente que isso é um comentário de cunho racial forte, de inferiorização dos povos não europeus, não brancos, e totalmente equivocado. Mas, vamos para frente. Um detalhe que a gente precisa atentar é que a natureza da Revista Espírita. Então, a gente tem que ter certo cuidado quando lê a Revista Espírita, porque o próprio Kardec fala, muitas vezes, que a Revista Espírita é um local de lançamento de hipóteses, de ensaios, de comentários gerais, que ele está lançando ali, apresentando aos espíritas da comunidade para análise dos próprios espíritos, e que podem lá na frente se confirmar ou não. Então, não é um conteúdo firme, verdadeiro, que está dentro das leis divinas ali, que passou por todos os critérios ali, ensinamento dos ensinos superiores. É um local de lançamento de hipóteses. E várias hipóteses podem estar equivocadas. É a ideia do conhecimento provisório da ciência. Kardec está trabalhando nesse sentido, um sentido de ciência positivista, que vai testar hipóteses e elas podem ser falsas ou erradas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque hoje em dia a gente não tem uma coisa parecida com o que era a Revista Espírita na época de Kardec, dentro do movimento espírita. Então, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, servia justamente para ensaios, para testar hipóteses, para cartas, publicações de mensagens, e por aí vai. Então, perceba que a gente não deve tomar nada da codificação, nem do Livro dos Espíritos como verdade absoluta. O próprio Kardec pede que a gente faça análises, e muito menos da Revista Espírita. Aí que a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa, porque possivelmente ele poderia modificar aquelas coisas ali se tivesse tempo, se não tivesse desencarnado tão cedo. A tendência é que ele visse a derrocada da frenologia, visse que aquilo ali caiu em derrocada, que era uma pseudociência, era uma falsa ciência, que aqueles conhecimentos eram inválidos e, por isso, ele teria corrigido. Então, penso que Kardec, a mensagem que ele tinha dos negros era que, os incultos, trazidos por viajantes. Então, ele não conheceu um Raul Teixeira da vida. Kardec, nem a mim, por exemplo, aqui me colocando humildemente, se Kardec conhecesse uma pessoa como eu, ainda cheia de imperfeições, ele veria que no corpo negro pode encarnar qualquer tipo de espírito, não há essa inferiorização, essa associação direta. Então, ele não conheceu um Raul Teixeira, um André Luiz Peixinho, ele não conheceu, não deve ter conhecido um Machado de Assis, e por aí vai. Então, perceba que ele comete equívocos, inclusive próprio do espírito do seu tempo. Não deixa de ser equívoco, mas a gente precisa contextualizar, repito. E aí, uma outra passagem que normalmente é colocada em obras póstumas, que aqui a gente precisa colocar outro alerta. O nome já está dizendo, obras póstumas. Eram escritos privados de Kardec, que ele estava fazendo anotação, escrevendo que no futuro ele poderia publicar ou não. A gente não sabe se ele publicaria. Mas, após o desencarne de Kardec, já em 1890, algum tempo depois do desencarne dele, né? Algumas décadas depois do desencarne dele, em 1890, publicam obras póstumas, esse compêndio de escritos lá, que Kardec tinha privado, que não tinha publicizado ainda. Então, a gente tem que levar em conta que, apesar de ter escrito que está em obras póstumas, qualquer texto que a gente lê em obras póstumas, a gente tem que entender que ele não publicou. Ele poderia ter avaliado melhor, analisado, mudado de ideia. E aí, em obras póstumas, aparece um trecho no qual ele fala sobre a teoria da beleza.
e aqui é um terreno perigoso. O próprio Kardec, nesse texto da teoria da beleza, ele fala que a gente não tem uma noção exata do que seria a beleza absoluta. Com outras palavras, ele diz isso. A beleza absoluta seria algo próximo do espírito puro, do angélico, do divino. Então, próximo da divindade. A gente, no grau de espíritos ainda medianos no mundo de prova e expiação, não tem noção de reconhecer essa beleza absoluta, seja nas artes, de modo geral, ou no que a gente considera belo. O mais próximo que nossa imaginação pode chegar é dizer o amor, a solidariedade, o bem, a contemplação da natureza. A gente se aproxima do ideário de beleza absoluta, mas ainda muito distante. Então, a gente não tem sentido de comparação. Ele, inclusive, faz esse tipo de adendo, que a beleza que está sendo levada em conta ali é relativa aos padrões da época. Ele diz que figuras do passado, seja de Roma, de Grécia, vai dizer que esses povos eram mais feios, vamos dizer assim, fisicamente falando. Então, com o tempo, ele vai dizendo que o espírito vai evoluindo, vai moldando o perispírito impregna isso no corpo, e os corpos vão ficando melhores, mais bonitos. Ele faz o alerta. Óbvio que a gente tem que alertar é que o espírito altamente evoluído pode encarnar no corpo deformado, por exemplo, por missão, ou por querer passar despercebida. Então, não há uma correspondência direta entre evolução espiritual e beleza física nos padrões da sociedade. O próprio Kardec destaca isso, mas ele acaba colocando uma passagem lá, que ele diz, com base, ainda tomando com base as ideias da época, ele coloca que, de fato, não haveria constrangimento em afirmar que o negro só pode ser belo para o negro, como um gato é belo para o gato. Mas pode-se afirmar sem nenhum constrangimento que o branco europeu seria mais belo que o negro. Obviamente que é uma afirmação totalmente equivocada, inclusive se a gente lê esse texto, a gente vê que ela contradiz fala do próprio Kardec nesse próprio texto. Então veja que me parece até um texto que está como esboço, como incompleto, depois a galera reuniu e publicou lá. Mas é um equívoco que a gente precisa atentar. E aí, o ideal é que a gente faça análise desses textos e compare com o ensinamento dos espíritos, especialmente no livro dos espíritos. Então, só para ilustrar a discussão, eu trouxe duas questões aqui, que eu vou pedir licença para ler para vocês, que contrariam essas afirmações lá feitas por Kardec, tanto na Revista Espírita como no próprio Obras Póstumas. Por exemplo, capítulo 9 da Lei de Igualdade, questão 803. Perante Deus são iguais todos os homens? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, os espíritos até brincam, vocês não falam que o sol brilha para todos, vocês falam uma verdade que nem imagina quando diz isso. E aí ele diz, enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, a lei de Deus são feitas para todos e todos são iguais perante a Deus. Todos somos irmãos. Isso gera uma contradição com aquelas afirmações de Kardec baseadas na frenologia e na ciência da época em relação ao ensinamento dos espíritos. Eu vou ficar com aquelas afirmações soltas, ou vou ficar com o ensinamento dos espíritos que são mais condizentes com a lei divina. Se a gente analisar, passa melhor pelo crivo da razão, estão mais aproximados da lei divina do que aqueles ensinamentos equivocados soltos. Me parece óbvio o que a gente deve entender como correto aqui, qual é o lado equivocado da contradição. Aí o próprio Kardec comenta essa questão, de próprio punho, comentário de Kardec, veja, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo merecimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, o próprio Kardec admite isso. Então, veja que, inclusive, na própria fala dele, há uma contradição. Então, das duas falas de Kardec, eu prefiro ficar com essa, que é comentário da questão da lei de igualdade. E na lei de liberdade, capítulo 10, logo em seguida, questão 829, o Kardec coloca, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Veja, o que é que ele está perguntando? Por alguns povos seres inferiores, eles devem ser, então, escravizados? É isso que ele está perguntando, trocando em miúdo. Os espíritos respondem, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Resposta límpida e clara dos espíritos. E o Kardec comenta
é contrária à natureza, a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, em que pese Kardec tenha feito aqueles comentários de cunho racista, em outros momentos, inclusive na própria Revista Espírita, que eu não vou trazer aqui agora esses textos, ele também diz que devem ser acabados os privilégios de raça, de cor, de casta, sociais, que eles só se fundamentam no orgulho e no egoísmo do ser humano. Então, perceba que ele coloca que o espiritismo é para todos. Então, ele muitas vezes coloca essa questão. Só que ele cometeu esse equívoco, que me parece baseado na ciência da época e, de alguma maneira, próprio do espírito de seu tempo. Dito essas questões, aí, para a gente se encaminhar para a finalização, eu trago para a ideia de responder a proposição que os amigos me colocaram, depois de dar essas informações e esse contexto. Kardec era racista no sentido, e aqui é apenas uma opinião pessoal minha, com base no estudo da doutrina espírita e do conhecimento diverso que a gente tem. Então, no sentido restrito, se Kardec era racista, eu não tenho elementos biográficos suficientes para afirmar da vida privada dele. Mas, no sentido restrito, essas afirmações encontradas em algumas obras de Kardec são de cunho racista. Qual é o sentido restrito que eu estou falando? Essas afirmações expressam a ideia de que há uma diversidade de raças humanas e que dentro dessa diversidade, umas são superiores a outras. Nesse sentido restrito, essas afirmações são de cunho racista. Agora, elas não são de cunho racista no sentido amplo e atual que a gente tem hoje, do racismo como, além da crença das diversidades humanas e da superioridade de umas sobre as outras, a crença que esses que estão atrasados, inferiores, devam ser subalternizados, discriminados, devam ser menosprezados e por aí vai, excluídos da sociedade, marginalizados e privados de conhecimento, de saúde e educação. Porque a ideia imbuída e expressa na sociedade de racismo é como se fosse algo, inclusive, permanente, que é diferente do que é expresso lá por Kardec. Então, obviamente, as duas situações estão erradas, mas é bom a gente fazer essa diferenciação. Assim, repito, no sentido estrito do termo, essas afirmações são de cunho racista. Diante disso, qual a posição que nos parece interessante a gente ter? Primeira, básica. A nota explicativa que a FEB traz na codificação, então nos livros do Pentateuco, na Revista Espírita, traz notas explicativas, explicando e contextualizando essa situação dessas passagens de cunho racial. Ela é importante, essa nota, porque meio que alerta e dialoga com os desavisados que estão lendo aquele texto individualmente. Mas, para além dessa nota da FEB, da Federação Espírita Brasileira, é importante a gente dar um passo além, que é estudar esses textos, como qualquer outro texto que esteja nas obras espíritas, estudá-los principalmente nos grupos de estudos, que é, em tese, o lugar onde estão aqueles que estão vivenciando e praticando a doutrina espírita, e é o local onde formam os dirigentes, os palestrantes das casas espíritas. Então, é interessante que a gente estude esses textos nos grupos de estudo, no grupo de juventude, para olhar esses textos e não escondê-los. Não é necessário excluir esses textos, mas estudá-los, compreendê-los, contextualizá-los e avançar na discussão. Então, por que isso é importante? Isso é importante duplamente. Primeiro, do ponto de vista ético-moral, no sentido da percepção de valores que a gente tem hoje já avançada em comparação com a sociedade de Kardec, e segundo, operacionalmente, é importante ler esses textos, porque hoje, com o advento da internet, a gente sabe que muitas vezes surgem por aí críticas à doutrina espírita e ao Kardec, acusando a doutrina espírita de racista, equivocadamente, o próprio Kardec, com base nessas passagens soltas, descontextualizadas. E diferente do que Kardec pregava, Kardec nos ensina. É interessante que se critique tudo, mas se você acha que aquilo, determinado assunto, digno de ser criticado, ele deve ser digno também de ser estudado. Você deve colocar um tempo para estudá-lo, para depois criticá-lo. Infelizmente, isso não é o padrão da nossa sociedade. Então, as pessoas não leem o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita de um modo mais amplo para criticar esses trechos soltos. Elas apenas pegam o PDF lá, dá um Ctrl+F, procura as citações das palavras e aí coloca solto. Então é importante que nós, enquanto espíritas, conheçamos esses textos e dialogamos sobre eles justamente para que
quando a gente se deparar com esses textos aí, com críticas externas, a gente possa dialogar com essas críticas adequadamente, no sentido de que nem negar, no sentido de dizer, não, isso não existe, não tem isso nos livros, é invenção. Isso, obviamente, é um equívoco, mas o espírito que não conhece esse texto pode incorrer nisso. E um outro equívoco é aceitar essas críticas do jeito que elas vêm, sem a devida contextualização, sinceridade e honestidade e maturidade intelecto-moral que a gente precisa ter enquanto espírito em evolução. Então, é importante que a gente estude esses textos entre nós. Segundo ponto importante é como o espiritismo, e nós, enquanto espírita, podemos contribuir para eliminar o racismo, que os espíritos dizem lá que todas as divisões dos seres humanos são fruto do orgulho, egoísmo, e com o tempo, da insensatez dos homens, e com o tempo, com o progresso, elas vão ser aplacadas. Mas como a gente pode contribuir para a eliminação, por exemplo, do racismo? Aí eu sugeriria, primeiro, o autoconhecimento, que é uma atividade individual que todos nós devemos fazer, no sentido de nos escutar. Creio eu que a gente já faz isso, né? Nos escutar ao final do dia lá e ver, de fato, nossas ações, pensamentos, sentimentos, se tem alguma conotação racista nisso, tranquilamente, e se tiver, buscar corrigir. Isso é um processo individual. Uma segunda estratégia é ficar atento à ocorrência de situações de injúria racial, de racismo, que porventura possam ocorrer nas casas espíritas. Felizmente, nos centros espíritas que eu frequento, nunca presenciei algo direto nesse sentido, mas que a gente possa ficar atento que é possível de acontecer. Afinal, o centro espírita não é um local à parte da sociedade, é composto de pessoas inseridas na sociedade e que podem ter esse tipo de prática ou de pensamento, seja consciente ou inconsciente. Então, é bom que a gente fique atento a isso para, na ocorrência desses fatos, ver a possibilidade de diálogo, de esclarecimento, e de corrigir essas ações e nos educar coletivamente. Uma outra questão é atentar, enquanto instituição, à publicidade espírita que a gente faz. Então, nos cartazes de eventos, ou de evangelização, ou grupo de família, ou do que seja, a gente faz um cartaz só com branco, ou tem um cartaz que aparece negro, aparece preta, aparece pardo lá, o IBGE considera pretos e pardos como negros, né? Ou tem um cartaz que aparece uma variedade. Porque se a gente, mesmo sem querer, faz um cartaz só com branco, a gente está passando uma mensagem subliminar lá, sem perceber. Então, é importante que a gente atente a essa publicidade. E contribuir para a transformação das relações sociais. A gente sabe que as relações sociais, muitas têm um componente racial. E como é que o espiritismo pode contribuir com isso? Auxiliando, dando ferramentas para o ser humano fazer seu melhoramento individual e coletivo. Então, é importante isso, que a gente possa divulgar os conceitos de imortalidade da alma, de reencarnação, de lei de igualdade, de lei de liberdade, de lei de progresso, de amar ao próximo como a si mesmo, de todos os irmãos, filhos de Deus na fraternidade universal, mas divulgar isso principalmente nas nossas práticas, na nossa vida diária, para auxiliar a tirar todas as imperfeições atuais da sociedade, incluindo nela a questão racial. E, por último ponto, eu sugeriria também que a gente pudesse atentar e fazer uma promoção social. A gente sabe que, como o espiritismo tem um caráter de estudo, de leitura muito grande, o que é bom, obviamente, o próprio Kardec nos aconselha isso, mas o espiritismo, quando adentra no Brasil, por exemplo, adentra principalmente nas classes médias, porque são aquelas alfabetizadas, com acesso à leitura, à cultura, à interpretação. Justamente como herança da escravidão e como processo que ocorreu depois dela, como a tentativa de trazer imigrantes europeus para embranquecer a população brasileira, por exemplo, os negros foram relegados, os ex-escravos e descendentes de escravos. E não tem acesso, a gente sabe que a maioria da população negra hoje está dentro da maioria da população pobre, faz parte da população pobre do Brasil, a maioria dos negros, não todos, mas boa parte. Então, por consequência, eles têm acesso a gente, enquanto pardo ou preto, normalmente tem acesso a uma educação, ou saúde, ou condições sanitárias deficitárias. Então, se o espiritismo adentra principalmente na classe média, que ele possa fazer uma divulgação, não de proselitismo, mas de abrir e dar maiores possibilidades para que mais pessoas cheguem à doutrina, mas, sobretudo, nos trabalhos de assistência social, por exemplo, fazer a promoção social, não meramente assistência. Muito centro já mudou. O nome não é mais Departamento de Assistência Social, agora é de Promoção Social. Mas que a gente, na prática, mude também, seja de fato de promoção social, no sentido de dar, para além da
assistência caritativa, instrumentos como educação, que vão possibilitar que as pessoas cresçam e consigam sair dessa cultura de subalternização que foi colocada historicamente na população negra. Então, que tenhamos serenidade, tranquilidade, que busquemos nossa evolução intelecto-moral, olhando questões importantes, mas pensando sempre levar nossos pensamentos de um lado, olhando o avanço intelectual, mas também o moral, para que a gente chegue no que Kardec chama de uma civilização perfeita. Essa é a proposta, evoluir, nos transformarmos enquanto espíritos e desracializar a sociedade. Afinal, não existe branco, preto, amarelo, asiático, amarelo, indígena, biologicamente falando. Isso é uma construção social. Então, o que existe são espíritos imortais, como esse que vos fala, ocupando provisoriamente um corpo masculino e negro. Numa próxima encarnação pode estar no corpo feminino e asiático, por exemplo. Então, veja que espalhemos a ideia da imortalidade da alma, da lei de liberdade e do progresso, e nos amemos uns aos outros, que com certeza conseguiremos superar essas questões. Que estejamos em paz e que possamos nos colocar agora em sintonia com a espiritualidade superior para fazer uma prece de encerramento das nossas atividades. Senhor, nós te agradecemos pela essa oportunidade de estarmos juntos, compartilhando conhecimentos, sentimentos e vibrações. Que os espíritos amigos possam nos iluminar e nos acompanhar, inspirando sempre no bem, para que possamos, a cada momento da nossa vida, manifestar a essência divina que somos, essência de amor, que em cada gesto pode ser solidário, amável e companheiro. Que sigamos assim na jornada e que a espiritualidade superior possa jogar sua luz a todos aqueles nesse momento. Que estejamos aptos a captar as inspirações e que sigamos em paz e tranquilos na jornada evolutiva. Te agradecemos por tudo e que assim seja.